Oi, gente, tudo bom? Hoje, essa semana, nosso vídeo aula vai ser sobre modal verbs, que são um tipo de verbo auxiliar no inglês. E a gente vai falar um pouco sobre as características deles, os principais modal verbs, que são uma classe de palavras que vocês vão se deparar muito também. E também eu trouxe um exercício para ajudar a fixar a matéria, tá bom? E eu deixei agora aí no slide meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida para tirar em relação ao inglês, vestibular, em relação ao tema dos verbos modais mesmo. Então vamos lá. Bom, primeiramente, os modal verbs, eles são uma classe de verbos auxiliares, certo? Classe de verbos auxiliares, como eu já disse. E eles são, por conta disso, são utilizados na presença de outro verbo. E eles conseguem alterar completamente o sentido desse verbo, né? Porque eles estão ali realizando uma função, que é dar outro sentido para aquela frase, para aquele verbo, aquela ação ou estado, certo? Eles não possuem forma de futuro passado e não recebem as terminações de terceira pessoa no singular, do he, she, it, certo? Quando é presente simples. Por quê? Porque eles não conjugam. Eles são só verbos auxiliares, não são os verbos principais. Não fazem parte dos verbos principais, então eles não conjugam, certo? Isso é ótimo, porque daí vocês não vão precisar decorar mais coisa. São só eles. Normalmente, eles expressam coisas diferentes e são usados em contextos também diferentes, podendo ter sentido de capacidade, pedido, desejo, obrigação e possibilidade, e entre outras coisas. Talvez agora pareça um pouco abstrato, mas quando conforme nós formos ver exemplos, os tipos de verbos do modal verbs, vocês vão conseguir entender melhor, sabe? É muito fácil, não é difícil não. Bom, agora vamos ver os principais modal verbs. Primeiro a gente tem o can. O can também muito utilizado, vocês provavelmente já ouviram falar. Ele tem forma de significar permissão ou capacidade de algo, sendo equivalente ao verbo poder e conseguir do inglês, ou seja, quando você pode algo de permissão ou pode ou consegue algo de alguma capacidade, habilidade, certo? Sua forma negativa é o cannot ou o can't, que é a junção do can com not, certo? Para a forma interrogativa, é só colocarmos o can no começo da frase, certo? Antes do sujeito e do verbo principal. Então, por exemplo, you can't play soccer today. Então, aqui a gente tem o you, que é o sujeito, pronome você. O can negativo, então você não pode, você não consegue. Play soccer, jogar futebol hoje. Então, você não pode jogar futebol hoje, ou você não consegue jogar futebol hoje. Outro exemplo. Cats, que é o sujeito, gatos, can see in the dark. See é enxergar, ver. Então, esse é o verbo principal e o can é o verbo auxiliar. Então, os gatos conseguem enxergar no escuro, certo? In the dark. Vamos pro próximo. Could. Também muito utilizado. Ele é usado na mesma forma que o can, mas para ações que ocorreram no tempo passado. Então, é como se fosse o can no passado. Como se fosse. É também usado para exprimir ações possíveis no presente ou no futuro. Então, uma possibilidade do agora ou uma possibilidade do futuro. Ou para falar sobre situações irreais ou hipotéticas, certo?
sua forma negativa é could not, ou contraído, couldn't, certo? E também a sua forma interrogativa é a mesma coisa do can, né? Você coloca no começo da frase. Por exemplo, esse segundo exemplo aqui. Você sempre coloca ele primeiro, depois o sujeito e o verbo principal, certo? Could you make me a tea? Could you, você, make é fazer, certo? Fazer para mim um chá, a tea, um chá. Então, você poderia fazer um chá para mim? Então, é o poder no passado ou numa situação hipotética. O could, como pergunta, ele soa bem educado. Então, quando você quiser perguntar para a pessoa, pedir alguma coisa, você usa normalmente o could. Could you make me a tea? Could you make me a cup of tea, please? Soa bem educado. Então, você poderia fazer um chá para mim, por favor? Agora, esse outro exemplo. He, sujeito, né? Ele. He could have drank more wine. Ele poderia have drank ter bebido more wine, mais vinho, but he didn't. Mas ele não bebeu. Ele não fez isso. Então, ele poderia, ou seja, ele tem uma situação de poder. No passado, ele poderia ter bebido vinho, mais vinho, mas ele não bebeu. Inclusive, essa have drank, que é uma locução verbal, que são dois verbos, ele aqui tá num tempo verbal bem específico, certo? Que é o presente perfeito. Presente perfeito que a gente vai ver mais pra frente também. Muito importante, tá? Então, se você não entender no momento, tudo bem, a gente vai ver mais pra frente, melhor, e vai ficar mais claro, tá? O may e o might. A pronúncia dos dois é bem parecida. Então, às vezes, se você tá falando ou escutando, você provavelmente não vai ver muita diferença. E os dois, eles são usados com um significado de possibilidade. Então, talvez eu faria certa coisa, certo? Só que o may, ele tem uma probabilidade maior de acontecer do que o might, certo? Mas os dois têm um significado de possibilidade também, tá? A forma negativa no may é may not, e a do may é may not ou contraído, só que muito pouco utilizada, ou essa forma contraída, tá? A forma interrogativa de ambos segue a mesma regra de todos os outros, ou seja, início antes do sujeito e o verbo principal, certo? O may é muito utilizado também para perguntar, para pedir alguma coisa, também é bem mais educado e formal do que o can. Tipo, por exemplo, eu vou pedir para ir no banheiro. Can I go to the bathroom? Se eu utilizo em vez de can o may I go to the bathroom, soa muito mais formal e educado, tá bom? Então, mais formal assim, sabe? Então, dependendo do lugar que você for falar, prefira um may, tá bom? O exemplo que eu já falei, may, ou uma possibilidade de eu ir no banheiro. Eu tô perguntando, pedindo alguma coisa, certo? O I, sujeito, go, verbo principal, posso ir do banheiro. Outro exemplo aqui. She might not go to the movies tonight because she has a lot of work to do. She, o sujeito ela, might not go. Então, might not tá no negativo, verbo principal go, ir. Então, ela provavelmente talvez não vá
pode ser que ela não vá, é uma possibilidade. To the movies tonight. Para o cinema hoje. Because, porque she has a lot of work to do. Ela tem muito trabalho para fazer, certo? O próximo é must. Must é muito utilizado também, tá? Ele é usado para exprimir uma opinião ou constatação sobre algo que achamos ser verdade. Então, quando a gente vai dar a nossa opinião e a gente tem muita convicção ou constatar algo que você tem muita certeza que é verdade, você usa o must. Com certeza, must. É para dar uma credibilidade, sabe? Você dar uma certeza na sua fala. Ou para falar sobre uma obrigação, algo que você tem que fazer, sendo equivalente ao verbo dever do português. Ele provavelmente deve que vai acontecer isso, alguma coisa assim, sabe? Sua forma negativa é must not ou mustn't. A forma contraída também é meio pouco utilizada, eu acho. É mais must not, que são utilizados para exprimir uma proibição. Então, você não deve fazer isso. You must not do this. Certo? Sua forma interrogativa é como todos os outros modal verbs, no começo. Então, por exemplo, hello, you must be John's girlfriend. Olá, you, você, must be. O verbo principal é o verbo be, verbo to be, ser estar. Então, você tem que ser ou você deve ser John's girlfriend. A girlfriend é a namorada do John. Então, lá, você deve ser a namorada do John. Então, é algo que você tem muita certeza, muita confiança. Nossa, você com certeza, você deve ser a namorada do John, certo? Você usa o must. You must not tá no negativo, então é uma proibição. Accept candy from strangers. Aceitar doce de estranhos. You must not. Então é uma proibição, uma regra de proibir alguma coisa. Então você não pode, você não deve aceitar doces de estranhos, tá bom? O must, acho que vocês vão ficar mais familiarizados conforme vocês forem tendo mais contato com a palavra. Daí você consegue perceber melhor todas as situações que ele é utilizado, tá? Should, muito, muito utilizado. É muito importante vocês aprenderem também. Ele é utilizado como uma sugestão ou um conselho para alguém. Então, quando você quer aconselhar ou sugerir alguma coisa para alguém, você usa o should. Sua forma negativa é o should not ou shouldn't. Bastante utilizado a forma contraída, tá? Diferente de algumas outras. Shouldn't, bastante utilizado. E sua forma interrogativa é a mesma dos outros, ou seja, no começo da frase, antes do sujeito e do verbo principal. Então, vamos para os exemplos. I should buy another umbrella. Eu deveria comprar outro guarda-chuva. Aqui você tem o I, que é o sujeito, pronome eu. Should buy é comprar. Então, eu deveria comprar outro guarda-chuva. Então, aqui é um conselho, uma sugestão para eu mesma. Eu deveria comprar outro guarda-chuva. Aqui outro exemplo. He, o pronome sujeito ele. Shouldn't, não deveria. Drink this too much. Drink é beber. This much, esse tanto. Então, ele não deveria beber tanto, certo?
é uma sugestão, conselho que você tá dando para alguém, certo? Shall. O shall é utilizado somente em perguntas para dar uma sugestão ou oferecer alguma coisa. A forma negativa é shall not. A forma contraída é muito pouco utilizada, tá? Então, por exemplo, quando você quer sugerir ou oferecer alguma coisa para alguém, shall we dance? Vamos dançar? Quando você está chamando alguém para alguma coisa. Você usa o shall. Shall we dance? Nós, dance, dançar. Vamos dançar? Will, também muito utilizado, vocês vão ver bastante. É utilizado para falar sobre situações no futuro, futuro simples. A forma negativa, a gente vai ver melhor o futuro simples mais para frente, situações de futuro simples, quando você tá falando a forma no futuro, o verbo no futuro, né? E sua forma negativa é will not ou won't. Muito utilizado, tá? Vocês vão ver bastante o will conforme a gente for estudando melhor, mais pra frente em outras situações. E sua forma interrogativa é igual aos demais verbos modais, que é no começo. Então, por exemplo, eu, pronome sujeito, pronome eu, will buy, vou comprar another car, outro carro, certo? Agora, uma pergunta, você coloca ele primeiro, depois o sujeito e o verbo principal. Will you come with me to London? Você virá comigo para Londres? Então, é sempre um futuro, certo? Às vezes, muitas vezes, um futuro mais incerto, que você não tem muita certeza, certo? O próximo, would. O would é utilizado para falar sobre situações imagináveis no presente ou no futuro. Então é muito de situações, é muito de uma possibilidade que talvez aconteça ou talvez aconteça agora. Então, equivalente aos verbos condicionais do português, como seria ou faria. Sua forma negativa é would not ou wouldn't, que é ele contraído, certo? Sua interrogativa é igual aos demais e pode ser utilizado como can ou could, quando é uma situação de pergunta. Então, quando você quer perguntar alguma coisa para alguém. Por exemplo, esse segundo exemplo. Would you get this to me? Quando você quer pedir alguma coisa para alguém. E would you get this to me? Aqui a gente tem o pronome you, o verbo principal, get, pegar, this to me. Você poderia pegar isso para mim quando você tá pedindo algum favor para alguém, né? Que normalmente você pode utilizar também o can ou o could. Então, e outro exemplo aqui, ó. Muito utilizado esse if clause, que é as situações com if. Se acontecer tal coisa aconteceria. Muito utilizado com would, né? Porque são situações imagináveis no presente. Muito utilizado com would, porque são situações imagináveis no presente ou no futuro. Então, quando a gente for ver mais pra frente, todas as situações com if, vocês vão ver bastante would, tá? Então, if I were rich, então se eu fosse rica, eu iria comprar uma mansão em Paris. Então é uma situação imaginável que você tá imaginando, tipo, se eu fosse tal coisa, eu faria I would tal coisa, certo? Agora vamos para questão. Aqui é uma questão da PUC de 2005. A gente vai ter que marcar
The only option, a única opção que tem which the underline, que é a palavra underline, que é sublinhada, a palavra expressão sublinhada transmite a ideia de obrigação, obligation, ou necessidade. Então, como muitos modal verbs apresentam esse tipo de ideia, se vocês conhecerem bem eles, você consegue entender a questão. Então, por exemplo, vamos direto para a expressão sublinhada. Aqui, na letra A, a expressão sublinhada é Star Trek, que, obviamente, não é uma expressão que transmite obrigação ou necessidade. Então, não é a letra A. And the communication which takes place there could be... a gente viu could. Could, ele dava a ideia de poder no passado. Então, poderia. Poderia either tal coisa. Então, poderia ser tal coisa or tal coisa. Isso dá a ideia de obrigação ou necessidade? Não. Dá a ideia de possibilidade. Então, não é a B. C. Users must be invited to join the community. Must be. A gente lembra do must que a gente viu, que é algo que deve ser. Então, tem muita ideia de obrigação e necessidade. Então, provavelmente usuários têm que ser inventados para entrar na comunidade e tal. Então, é uma possibilidade essa C. Provavelmente é. Vamos ver as outras. O que está sublinhado aqui é by permitting. By permitting permitindo. Permitindo não dá ideia de obrigação, necessidade. Permitir. Então, não é essa D. Encircle was intended. Encircle, que é tipo uma rede social, mais ou menos isso. Teve a intenção de ser usado por estudantes universitários. Mais ou menos isso que a frase está tentando dizer. Então, foi intencionado, sabe? Não tem uma ideia de obrigação, necessidade. Então, também não é a E. Ou seja, é a letra C. Ai, Jesus, me marquei errado. Mas deu para entender, é a letra C, certo? Então, é isso por hoje. Eu sei que é bastante coisa, são bastante palavras, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiveram alguma dúvida ou alguma coisa assim, vocês podem me mandar por e-mail, como eu já disse, como eu já coloquei na tela. E eu sinceramente espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês, tá? Então, bons estudos e